O artigo que eu peguei é de nominalismo, a não existência de objetos matemáticos. De fato, é um capítulo de um livro, né? É um livro inteiro dedicado à questão de ontologia, né? Sobre a questão da realidade em matemática. E aí, a Amanda começou com esse capítulo. Com esse capítulo, primeiro eu vou falar da filosofia da matemática. Porque, a gente pensa, filosofia e matemática, duas coisas nada a ver, uma de humanos e uma de matemática, uma de exatas, uma matéria de exatas. Só que existem muitas posições diferentes dentro da filosofia sobre a matemática em si. E a maioria das posições se remetem a duas correntes de pensamentos. A primeira é que existem objetos matemáticos, e o nome dela é platonismo. E a segunda é que não existem objetos matemáticos, que é o nominalismo. Aí primeiro eu vou falar do platonismo, que é uma corrente de pensamento mais natural, que as pessoas tomam como mais natural. Mas por que tomam como mais natural? Por dois motivos principais. Primeiro é porque compartilha a sua gramática e grande parte do seu vocabulário com a linguagem comum. Linguagem comum, linguagem do cotidiano. Por exemplo, na geometria euclidiana. É a mesma linguagem usada pela gente, só que adicionado alguns conceitos específicos. A noção de triângulo, pontos, retas e assim por diante. E o outro motivo que é natural é, se objetos matemáticos não existissem, então como é possível dizer algo verdadeiro ou falso sobre ele? Que é o que tem... Esse capítulo do livro usa muito o exemplo da geometria euclidiana para explicar essas noções. Aí eu vou analisar essa segunda etapa agora. Motivo, né? Existem duas frases. Tem-se infinitos grãos de areia e tem-se infinitos números primos. O que elas duas têm em comum? A noção de existência. Ambos existem. Você entende que tem-se infinitos grãos de areia, ou seja, tem-se um conjunto de grãos de areia. Então esses grãos de areia existem. Tem-se infinitos números primos. Mesma coisa acontece. Você tem a noção de que números primos existem. Isso é o que os platonistas acreditam. Como eu disse, o platonismo fala da existência de objetos matemáticos. Então, por que eles acham que as afirmativas matemáticas são... me enrolei. Por que eles acham que esses objetos matemáticos existem e as afirmativas são sobre esses objetos existentes? Primeiro é que as afirmações matemáticas são verdadeiras ou falsas, do mesmo modo que outras afirmações também são verdadeiras ou falsas. No geral, afirmações parecem ser verdadeiras ou falsas, precisamente porque descrevem com precisão ou não as propriedades dos objetos que têm. E esse aqui que eu mais gostei. As afirmações matemáticas são aquelas que usamos na ciência empírica. Que, para quem não sabe, empirismo é uma doutrina que usa a experiência como forma para provar as coisas. E é isso que os platonistas falam. Agora sobre o nominalismo. Eu vou ler porque eu sou muito o nominalismo em si é uma corrente da filosofia, mas ele tem uma variação para o nominalismo na matemática. O nominalismo, em geral, vários pesquisadores falaram sobre ele, vários filósofos e tal, e o Leibniz foi o que mais... É o que mais fala. Ele diz que são nominalistas todos os que acreditam que, além das substâncias singulares, só existem os nomes puros, e, portanto, eliminam a realidade das coisas abstratas e universais. Como assim? Para eles não existem nada abstrato, é tudo a pessoa, o ser... Pessoa como ser, por exemplo, não existe espécie nem gênero. Então, o nominalismo é uma doutrina segundo a qual as ideias gerais, como gêneros ou espécies, não passam de simples nomes, sem realidade fora do espírito ou da mente. A única realidade são os indivíduos e os objetos individualmente considerados. Então, não existe o universal, é mero um nome, para eles é um nome qualquer que existe. É um vocábulo com significado, mas sem conteúdo concreto. Agora, o nominalismo na matemática,
que é a visão de que objetos matemáticos como números, conjuntos, círculos, não existem. Mas por que alguém negaria a existência de objetos matemáticos? Isso é uma coisa tão natural, como os platonistas dizem. E o motivo é que não parece haver bons candidatos para objetos matemáticos entre as coisas que a gente já considera existir. Como assim? Eu vou explicar. Então, tudo que a gente desenha para representar a descrição dos objetos nunca vai alcançar a sua real definição. Como assim? Na geometria euclidiana, eles falam, se você desenha qualquer triângulo, tem a soma dos ângulos internos é 180 graus. Só que se você desenhar isso, você nunca vai chegar a 180 graus cravados. Por mais que você use régua, transferidor, você nunca vai chegar a 180 graus certos. Outro exemplo, as retas. As retas, para a geometria euclidiana, só tem uma dimensão. E são infinitas. Como é que você vai desenhar uma coisa infinita? Não tem como. E uma dimensão, por mais que o grafite seja muito fino, ele sempre vai ter duas dimensões. Não tem como. E a noção dos pontos também, que para a geometria não tem dimensão, e quando você desenha tem pelo menos duas ou três. Duas, né? Então o nominalismo ele fala sobre a inexistência de objetos matemáticos, que não parece haver um papel na matemática, na prática matemática para objetos matemáticos. E nada em como fazemos matemática entra em contato com objetos matemáticos, de uma maneira que possamos entender como, forçando termos matemáticos, diferenças em objetos. Então, para eles, os objetos matemáticos não existem, são meras ideias. Então, o problema do verdadeiro ou falso. Para os nominalistas é meio difícil, porque se você tem 2 mais 2 igual a 4, para a gente é uma verdade. Só que como é uma verdade, esses números não existem. Porque números não são real para eles. Então, uma afirmação pode ser verdadeira em uma ficção, embora não seja genuinamente verdadeira. O exemplo. Shrek é verde. É uma afirmação verdadeira sobre Shrek, apesar da sua inexistência no mundo real. Ou seja, Shrek não existe, mas isso é verdade, porque o Shrek é verde. Então é isso que eles tentam explicar durante o artigo 30. O problema da aplicação da matemática na geometria euclidiana. Vamos lá. Os dois falam sobre isso. E os nominalistas, eles tentam meio que... Eles podem roubar a ideia dos platonistas nesse caso. Por quê? Os platonistas, eles afirmam que pontos, linhas e tal existem e que isso é verdadeiro para todos os itens referenciados por termos da linguagem da geometria euclidiana. Então, que a soma dos triângulos vai ser sempre 180 graus, isso para eles é verdadeiro. Só que o que eles falam? Que esses objetos não são aqueles que a gente desenha para provar as suas propriedades. Os objetos reais, eles existem em outro lugar, em outro espaço-tempo, mas não são aqueles que a gente desenha. E os nominalistas, eles falam que se a gente desenhar um triângulo, ele não pode se assemelhar a um triângulo euclidiano, pois algo que é real não se parece com algo que não existe. Ou seja, a figura do triângulo euclidiano Então, com algo que não existe, a figura do triângulo euclidiano, já que objetos matemáticos não existem. Então, um triângulo desenhado nunca vai chegar aos pés, né, de um triângulo euclidiano, porque para eles não existe essa ideia. Coisas que não existem não se parecem com nada porque não são nada. E o pensamento matemático, ele geralmente vem de duas formas: o algébrico e o geométrico. Ele fala isso no final do texto, como se fosse uma conclusão. E ele fala que o pensamento algébrico é a manipulação cega a objetos, que a gente não pensa nos objetos matemáticos em si, mas sim estamos pensando nos vários tipos de fórmulas que estamos usando. Então, manejar fórmulas e uma forma adequada para extrair certos resultados delas. Isso é o pensamento algébrico. E o geométrico é sobre pensar na linguagem matemática que estamos manipulando, descrevendo objetos matemáticos que estamos tentando provar. O exemplo é a geometria euclidiana.
Os objetos não desempenham um papel essencial na prática, as considerações finais. Desculpa. Os objetos não desempenham um papel essencial na prática da matemática. Então, você consegue praticar matemática mesmo se objetos existem ou não. Isso é o que os dois acabam afirmando no final. E o fato de pensarmos em objetos matemáticos da maneira como fazemos e quando fazemos é um fato psicológico interessante que é muito importante para compreendermos a aplicabilidade da matemática. Isso. Agora, vou começar fazendo as perguntas, né? No início você disse lá que no platonismo você disse assim, né? Uma característica do platonismo é que uma frase que você faz para um objeto que ninguém tem dúvida que é real, como areia, né? Ela parece ter o mesmo status, né? Tem a mesma qualidade de um objeto, de uma frase que você faz para um objeto matemático com os números primos que, em princípio, não existe, né? Essa é uma qualidade do platonismo, né? Isso não acontece no nominalismo? Aonde que você teria uma linha filosófica onde... Eu me perdi nas perguntas. Então, porque você tinha dito que no platonismo as sentenças que você faz sobre a areia, por exemplo, que é um objeto que ninguém duvida que exista, né? A gente pode falar sobre isso. Tem tem a mesma semântica, a mesma sintaxe. E os primos. E para os nominalistas não. Isso você vê? Quer dizer, você falou assim, no platonismo isso acontece. Isso acontece. Aí você quer saber como acontece no nominalismo. Tem um exemplo onde isso não acontece? No platonismo? Não, no platonismo não, porque no platonismo... Não, é isso. Mas no nominalismo, eles não acreditam em números, na ideia de números. Eles não... Porque é uma ideia para eles... Se para eles é abstrato, então não existe. Não existe objeto matemático. Então a ideia de números é abstrato, por isso não existe. Então, eu não sei se você está perguntando. Não existe no mundo real. No mundo real, exatamente. A segunda coisa é a seguinte, você acha que os autores do capítulo, eles são platonistas ou eles são nominalistas? Platonistas. São platonistas. Com certeza. Entendi. Então, Com certeza. são platonistas falando de nominalistas. Eles tentam falar que não são, que estão tentando abordar de duas maneiras diferentes. Mas até quando eles falam do nominalista, eles usam muito exemplo do platonismo. Isso me confundiu muito no texto. Porque eles falam, os platonistas, nas próximas duas sessões nós vamos falar só dos platonistas, só dos nominalistas. Mas aí começa o texto falando do platonismo. Começa a sessão deles falando sobre o platonismo. Aí eles tentam revogar e tal com o nominalista. Mas eu acho que eles são platonistas. E vamos ver as conclusões lá finais de novo? O que a gente conclui no final? Eles acabam fazendo como nominalismo só um antiplatonismo, né? Isso. Tipo isso. Porque querendo ou não, são duas ideias muito contrárias. Um acredita que os objetos matemáticos existem e o outro não. É mais sobre a prática matemática, a consideração final. Que no final do capítulo, eles falam que você consegue praticar matemática existindo objetos ou não. Eles não levam a uma conclusão, olha, os platonistas são melhores que os nominalistas. Eles não falam isso. Na última sessão, eles falam só isso, que a prática matemática a questão em si. Como você pensa... Só que eu acho, sinceramente, que eles acabam levando para o lado do platonismo. Porque eles falam isso, que o fato de pensarmos em objetos matemáticos é um fato interessante que não sei o que para a aplicabilidade da matemática. Então, se a gente pensa em objetos matemáticos, isso é uma corrente do platonismo, não do nominalismo. Porque o nominalismo diz que não existe. Então, eu acho que é isso. Aqui está mencionado en passant, né? Mas o que eu já pude ler, você fala assim da questão do empirismo, né? Sim. Porque existe uma linha que diz assim, mas se você fala com o nominalista, né? Se os objetos matemáticos não existem, né?
como que a ciência conseguiu ir tão longe usando matemática, que são coisas que não existem, né? Você mandou um nome à Lua usando a matemática que... com os números primos, com todo o aparato aí, né? Então esse é um argumento. Então eles têm que existir, porque está mostrando o seu valor, né? Você está usando essa matemática para fazer coisas não triviais, né? Então, esse é um argumento que os nominalistas têm que... Tem que estudar. tem que saber, tem que saber responder. Eles ficam nessa dúvida mesmo. Ele bota lá como uma pergunta para os nominalistas isso. Se objetos matemáticos não existem, então como que a gente consegue fazer essas coisas que são não triviais? A outra coisa é assim, né? Os nominalistas, então, não acreditam na matemática abstrata. Não. Né? E aí surge a pergunta, será que você conseguiria mandar um homem à Lua sem matemática? Você não acredita na matemática. De repente, a matemática foi uma trilha que a humanidade escolheu, né? Mas, de repente, num universo paralelo, alguém poderia não ter inventado a matemática, os objetos abstratos, e ter construído, mandado um homem à Lua sem usar a matemática. Né? E aí, assim, tem um cientista, né, que conseguiu fazer boa parte da teoria da gravitação de Newton sem usar matemática. Né? Então eu tenho um livro, mas aí tem que ver exatamente o que significa obter a teoria da gravitação de Newton sem usar matemática. Né? Mas esse trabalho, né, ele é um dos ícones dos nominalistas. Né? Consegue dizer, olha, a gente já conseguiu fazer boa parte da teoria da gravitação sem matemática. Eu não consigo nem conceber isso, pensar assim, cara, que tipo de símbolo, não consigo nem imaginar como é que chegar perto disso, sem usar representações. Eles desconsideram a física também, porque em alguns quesitos a física é um pouco mais tangível. Ele não fala sobre física. Não fala sobre física. Porque, por exemplo, você vai medir a temperatura de objeto, você bota, sei lá, 270 Kelvin. É tangível, não é necessariamente uma representação. Você acha que eles desconsideram a física também? Os nominalistas? Eu acho que sim. Eu acho que eles consideram tudo que é abstrato, tudo que eles não conseguem ver. Sim, não sei. Eu acho que eles considerariam a física, mas eu não posso afirmar. A outra questão é a seguinte, né? Lá no platonista tem a areia e tem os números primos, né? Como que você tem certeza que de fato os números... vou prestar atenção aqui. Como você... Você conhece alguém que seja definitivamente Nominalista? Eu acho que o autor desse livro que tenta fazer a adaptação sem matemática, eu acho que ele é bem nominalista. Mas ele é conhecido, porque eu não consigo imaginar... Eu vou colocar o livro dele lá na... É nominalista esse? Eu jurava que era platonista. Não, aquele que... outro livro. Outro livro, tá. digamos assim, Eu tô achando que eu tô lendo. o cara que fala assim, o nominalismo não é só blá blá blá, né? A gente conseguiu escrever um texto tentando reproduzir a teoria da gravitação sem usar a matemática. Tá? Agora sim, a questão da areia, né? Você fala assim, números não existem, quadrados não existem, né? Como que você sabe que de fato a areia existe, né? Vem da ciência empírica. Só uma curiosidade, no termo geográfico da coisa, a areia não existe. É só sedimentos de rocha cada vez menor e menor. Então a areia é um negócio que não existe. Porque ano passado a minha filha estava estudando rochas em ciências e eu estou lembrando exatamente isso aí. Falou sobre o quartzo, né? Uma rocha em pó. Isso aí. Então, Pequeno sedimento. vamos lá. Como que você sabe que o Gabriel de fato existe? Eu não sei se existe. Como que pois é. Quem já assistiu Matrix? Não há poder. O grande mérito de Matrix foi ter levado para o grande público, inclusive leigo, essas questões do que é real, as questões ontológicas, né? Então, usando a narrativa, tudo isso que a gente está falando aqui, eles conseguiram levantar, né,
de uma forma mais Muito ilustrativo. muito ilustrativa e muito engajante. Né? Eu tenho uma pergunta para a Amanda. Não vou acabar com isso não. A minha curiosidade foi, como é que isso é aplicado em sala de aula? Como é que, tipo, acabando com abstração, matemática, você está uma atividade bacana? Em razão nominalista, que você perguntou. Essa pergunta é para todo mundo, se alguém tiver um insight. Eu não sei Como é que a mínima ideia. em sala de aula? Isso vai me ajudar. Uma pergunta. Cara, talvez te ajude mais pro outro lado, pro outro grupo. Se você focar, tipo assim, ao invés de você apoiar a sua ideia, você tenta mostrar um contraponto que a sua turma talvez vai ficar contra você, e talvez você faça eles procurarem a resposta na matemática na relação abstrata. Por exemplo, sei lá, você tem uma relação lá e você fala que a resposta é X. Seus alunos sabem que a resposta para eles e para você também não é essa. Então eles vão tentar caçar alguma coisa que comprova que aquilo ali não é real para eles. Acho muito difícil alguém absorver tão fácil. Eu não sei como o cara escreveu o livro, eu estou curioso com a argumentação tamanho. Mas eu acho que seria legal para você fazer o contrário. Você apresenta essa ideia, eles vão quebrar a cabeça tentando chegar nessa. Eles vão usar todo o material que eles têm, que é do grupo. Talvez eles desenvolvam alguma coisa. Por favor, diga o nome, porque eu não consigo falar. Jornalista. E aí eles acabam aprimorando o que eles já têm e talvez desenvolvendo novos campos. Essa tentativa que eu acho muito difícil. Então não vai ser um trabalho focado no nominalismo, e sim tentar quebrar ele. Né? Tentar fazer eles darem todas as voltas sobre todos os caminhos que eles conhecem para chegar nesse. Talvez não chegue, mas desenvolvam o resto. Deixa eu pensar, né? Eu acho que se você vai começar a ensinar sobre polígonos, ou tipo, primeiro ou segundo aula de geometria, você já apresenta essa ideia, sabe? Olha, polígonos, né? O que é polígonos? Né? Ou então, o que é uma circunferência? Né? É uma representação, né, que você vai falar nessa linguagem, né? De todos os pontos que equidistam de um único ponto. Né? Aí, você já apresenta a ideia de que aquilo, você já coloca a palavra representação na cabeça da criança. Né? Talvez aquilo fique muito confuso no começo, mas aí ela já vai ter se acostumado com a ideia, sabe? Já vai ter passado pelo choque. Né? Porque eu, por exemplo, eu só descobri essas coisas do ano passado pra cá, né? Eu nunca parei pra pensar, pô, parábola existe. Eu lembrei né? daquela palestra do livro aberto lá no colégio, que perguntou para os alunos o que era ponto, e ficou todo mundo lá desenhando ponto, até ver que aquilo era uma representação. Mas tudo isso que vocês estão falando é o ponto, bem distância, uma reta, uma seguinte reta, uma circunferência. Uma coisa mais prática, né? Assim. Porque esse negócio de ponto é platonismo, é abstrato. Então, o GeoGebra, por exemplo, você escolhe o tamanho do ponto. Isso faz sentido. Você vai usar o platonismo para chegar no número. Eu não sei nem como é que você começa a falar assim, mencionar alguma coisa de matemática. Você fala ponto, eu não sei nem como é que ele fez isso. Vai falar da teoria da gravitação, eu não tenho nem ideia. Como ele começou de... Exatamente. Mas me inspira mais do que a pra saber como que eu queria falar isso. Você tem que ter um contato para ver como A gente não sabe nem o que é, tipo, profundamente. Não tem como a gente pensar como usar isso, sabe? como eles desenvolvem o pensamento em relação ao texto. Com relação à sua pergunta, a minha posição atual é a seguinte. Né? Primeiro que uma coisa bacana é esse assunto sobre ontologia é uma interdisciplinaridade não artificial entre matemática e filosofia. Né? Então se diz que vai ter que ter filosofia no ensino básico. Né? E aí a pergunta a minha primeira curiosidade é o que se trata nessas disciplinas de filosofia, estou tentando descobrir. Ou seja, no ensino básico, quando vão falar de filosofia, do que falam? Né? E a segunda será que não daria para aproveitar a disciplina de filosofia e fazer conexão com matemática? Por exemplo, essa é uma conexão legítima, né? Uma pergunta legítima, não trivial. Né? E eu não conheço trabalhos que já tenham estudado, pensado ou proposto coisas nessa linha. Então, nesse sentido, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é vanguarda, tá certo? Estamos pensando lá na frente, ainda estamos desbravando caminhos. Né? Uma das coisas que essa ação vai procurar obter, né, é dar um resumo da ópera ou um mapa, né, para onde o professor
possa se inteirar do assunto e aí decidir se quer estudar mais, o que fazer, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Assim, a gente está separando bastante a questão da representação com a definição abstrata, né? Mas tem muitas vezes que a coisa se funde, por exemplo, definição de derivada, taxa de variação no instantânea, né? Não é um intervalo possível. Essa é uma definição que vem da prática, né? Então, assim, às vezes você pega algo da prática, a gente está falando muito da questão prática e representar uma definição abstrata. A gente também tem a definição abstrata representando algo prático. Né? Então, a gente às vezes separa muito, né? Tem o abstrato e tem a representação, né? E um existe, o outro é só a representação, né? Mas também tem um caso em que os dois se encontram, né? Você estava na última reunião, tá? Do pensamento computacional? Sim. Como que o pessoal de computação pensa? Quando você vai resolver um problema no mundo real, o que é abstrair? O que é criar um modelo abstrato? É você criar um modelo onde você elimina tudo aquilo que não é importante para a resolução da pergunta que você fez. Então, assim, está dentro dessa linha. Sim. O Vanderlei e a Laila... Lembra que tudo isso começou por conta do projeto do livro aberto, né? Com a perguntinha do que vai lá, ganha um prêmio quem desenhar um ponto, né? E aí tem essa ação e o Vanderlei e a Laila, conhecem a Laila, né? Que também é coautora lá do livro desse capítulo, né? A gente está querendo... está investindo tempo, né, nessa questão. E aí a gente estava discutindo se a gente abria um grupo de estudo sem compromisso. O grupo de estudo certamente vai ocorrer ao longo desse semestre. Ou se faria um estudo orientado, né? Aí o fato do estudo orientado é que os alunos vão ter que participar, né? Tá certo? Assim, fazendo seminários. Eu faria seminário, o Vanderlei faria seminário, a Laila faria seminário, mas se for um estudo orientado... Aí a primeira coisa que eu pensei assim, eu vou deixar os alunos do PIBID primeiro fazerem um seminário sobre esse assunto, né? Porque eu queria ver o quanto que tipicamente um aluno consegue lidar com essas questões, né? Que não é o habitual, concorda que isso é um pouco diferente, né? A Amanda passou bem no teste, então assim, eu fiquei bem impressionado pela Amanda, assim, vamos abrir um estudo orientado e para que os alunos se inscreverem não vão... Porque às vezes tem aqueles que tem tudo, nossa, está filosofando, está pensando em coisa assim, né? Não é, né? Tá certo? Então, dependendo do que vai acontecer agora no seminário da Thaís e da Giovanni, né? Tá certo? De repente a gente vai propor um estudo orientado. Se não aparecer ninguém, a gente vai fazer um grupo de estudo. E aí os interessados vão lá e participam. Sendo que o foco desse estudo, filosofia é muito grande, né? Falar de filosofia, mesmo da matemática, não só filosofia da ciência, filosofia da matemática é muito grande. E o que a gente vai querer focar é na questão ontológica, na questão da realidade. Muito bem, obrigado. Quando você fala em filosofia, você pode pensar a filosofia do ponto de vista epistemológico, que é o conhecimento em si, tá certo? Então você olha dentro do espectro do conhecimento. Se você pega uma filosofia, você pode falar de questões que são ontológicas. Questões ontológicas são questões da realidade. Isso é real, né? Isso existe. Entendi. E ainda tem uma outra questão, que é a questão axiológica. Essa é menos falada ainda, que é a questão de valor, né? Então, por exemplo, por que a maioria dos matemáticos são platonistas? Existe um juízo de valor aí, tá certo?
Por que as pessoas fazem aquilo? Existem valores, ou se você quiser até pensar em etnomatemática, né? Por que se dá mais valor à matemática que é europeia com relação à africana? Então, isso não é nem realidade nem conhecimento, é uma questão de valor, o valor das coisas, o valor que as coisas dão. Então, nesse estudo orientado, ou nesse grupo de trabalho, a gente vai querer focar na questão ontológica, realmente, de realidade, né? É claro que, de repente, isso se conecta com as outras duas questões, né? Tá certo?